A gelada região da Escandinávia, no norte da Europa, local onde hoje ficam a Suécia, Noruega e a Dinamarca, passou a ser habitada por volta do ano 700 de nossa era. Seus habitantes eram chamados nórdicos ou vikings e organizavam-se em aldeias agrícolas. As semeaduras ocorriam tão logo a primavera começava, pois os grãos precisavam ser colhidos no final do verão para que fossem armazenados para o outono e inverno. No verão, o gado era transportado para as montanhas para pastar longe das plantações. Nas fazendas, as pessoas moravam geralmente em grandes casarões comunitários, sendo habitados pelas famílias. As mulheres tinham a função de ajudar os maridos além de cozinharem e fazerem as roupas para toda a família. Quando os maridos se ausentavam caçando ou guerreando, as mulheres se tornavam as chefes do lar, não só defendendo contra invasores e bandidos, mas também comerciando com os mercadores. Essa ausência se dava por conta do contingente que ia lutar nas guerras, pois além dos soldados profissionais, era formado por homens do povo em sua maioria. As sociedades nórdicas eram monogâmicas e o núcleo familiar era como os das sociedades cristãs, com o homem ocupando o lugar de chefe da casa, inclusive tendo um assento diferenciado onde somente ele poderia sentar. As campanhas militares eram geralmente no inverno, pois assim os homens do povo podiam integrar os exércitos sem terem prejuízos maiores, pois teriam tempo de fazer as colheitas em suas fazendas. A arquitetura nórdica variava de acordo com a região ocupada, ou seja, dependendo do frio e dos recursos naturais disponíveis, as casas eram feitas com outro tipo de madeira. Aliás, a madeira era a principal matéria-prima para as construções nórdicas, por ser extremamente abundante, principalmente na Noruega, mas também nas regiões colonizadas posteriormente, como a Islândia, Groenlândia e Ilhas Britânicas. Porém, nem só em fazendas viviam os nórdicos. Eles fundaram também cidades, e as principais da Noruega e Dinamarca na era viking eram Oslo, Kaupang, Gokstad, Bergen e Trondheim, e na Dinamarca, Jelling e Hedeby. Estas cidades eram na maioria das vezes localizadas ao redor de fiordes e protegidas com altas e longas muralhas de terra batida, e nelas as casas eram bem menores, morando apenas o núcleo familiar em si, o homem, a mulher e os filhos. As obrigações familiares eram semelhantes, mas as cidades não dependiam da agricultura local para sobreviverem. Elas podiam fazer isso através do comércio, que era sua principal fonte de lucros. A mais importante das cidades nórdicas tinha sido Hedeby na Dinamarca. O comércio na região era tão intenso que chegava a atrair até mesmo os árabes da Espanha. Os nórdicos vendiam e compravam de tudo, mas seu principal produto de venda eram os escravos, na maioria das vezes feitos em ataques às ilhas britânicas. Sabe-se que para um nórdico o dia do nascimento era muito importante, sendo nele definido o nome que o recém-nascido teria, pois segundo a crença, o nome da pessoa determinava seu caráter. Sempre que imaginamos os nórdicos, lembramos de homens bárbaros muito maus, trajando roupas de peles e elmos com chifres. Pois bem, essa é uma visão no mínimo equivocada. Nobres amigos, começo aqui por desmistificar os elmos com chifres ou asas, pelo fato de muitos dizerem que os nórdicos os usavam pois tinham medo de que os céus lhes viessem cair sobre suas cabeças. Na realidade, eles nunca utilizaram tais elmos. Eles não passam de uma invenção artística das óperas do século XIX, que visavam resgatar a imagem dos vikings. E os verdadeiros capacetes eram cônicos e sem chifres. Quanto às roupas de peles, é certo que no seu cotidiano eles realmente utilizavam roupas bem grossas, devido ao frio das regiões que habitavam, mas apenas uma minoria de guerreiros as utilizavam nas batalhas, pois preferiam por razões óbvias as malhas de aço e ferro, uma vez que os protegiam dos golpes inimigos. Ao fato de serem maus e bárbaros é fácil a explicação. Os primeiros ataques dos nórdicos foram em incursões a mosteiros na costa das Ilhas Britânicas, no final do século VIII. Mesmo depois, os nórdicos continuaram gostando muito de realizar ataques a mosteiros,
por não serem bem protegidos quanto às cidades, e também de guardarem tesouros da Igreja Católica e vinho. Por isso, queridos nobres, esse costume de atacar mosteiros fez com que a Igreja rapidamente condenasse os nórdicos e os visse como verdadeiros enviados do inferno. A grande vantagem que os nórdicos tinham tido sobre os demais povos europeus que lhes foram contemporâneos tenha sido sua alta tecnologia de construção naval. As embarcações desenvolvidas pelos noruegueses e dinamarqueses no início da Idade Média só foram superadas 600 anos mais tarde pelos portugueses com a invenção das naus e das caravelas. Suas embarcações eram de dois tipos, as de comércio e as de guerra, sendo que ambas tinham em comum o fato de serem longas, estreitas e com quilhas, que penetravam muito pouco na água, e sendo assim, nobres amigos, elas podiam navegar com estabilidade tanto no mar profundo quanto em rios rasos, podendo chegar até a praia para que os guerreiros descessem e atacassem o lugar. A supremacia de suas embarcações não estava somente na estabilidade, mas também com a utilização combinada de remos e velas, sendo que geralmente navegavam com vento através de suas velas, e foram os pioneiros a usarem o vento como principal fonte de movimento. Os nórdicos não eram criaturas enviadas pelo demônio ou mesmo sem religião. Apesar de seu costume desagradar em muito a Igreja Católica, os nórdicos eram extremamente religiosos e desenvolveram uma religião muito peculiar. Era uma religião muito evoluída, no sentido de ser adaptada às necessidades de sua população. Os nórdicos também possuíam vários mitos. Sua religião propriamente dita era uma seita complexa com o seu panteão. O comportamento dos deuses em suas interações com os homens era muito semelhante ao da mitologia grega. Mas a motivação social dessa religião, diferentemente da grega, não era apenas explicar fenômenos e reações inexplicáveis, mas também e principalmente estimular o povo que a adota melhorar de vida. Não havia nela uma explicação própria para a criação do mundo, bem como diferentemente da maioria das religiões. O culto aos deuses não era realizado em templos. Seus cultos eram realizados em locais onde as pessoas se sentiam em total sintonia com a natureza. Essa religião era chamada de Asatru ou Vanatru, baseando-se na renovação, ou seja, em um passado remoto teriam existido outros deuses que não os atuais, e que em uma guerra foram vencidos e destruídos pelos atuais que ocuparam seu lugar. Entretanto, meus nobres, esses deuses atuais também virão a ser destruídos em outra guerra, e portanto substituídos por outros deuses em um futuro distante, sendo essa guerra conhecida como Ragnarok. Eddas é o nome dado ao conjunto de textos encontrados na Islândia, originalmente em verso, e que permitiram iniciar o estudo e a compilação das histórias referentes aos personagens da mitologia nórdica. São partes fragmentadas de uma antiga tradição escáldica de narração oral, atualmente perdida, que foi recompilada e escrita por eruditos que preservaram uma parte dessas histórias. São duas compilações, a Edda prosaica, conhecida também como Edda Menor ou Edda de Snorri, e a Edda poética, também chamada Edda Maior ou Edda de Sormund. Organizada por um autor anônimo até 1250, as Eddas poéticas dividem-se em dois grupos, sendo os que falam da criação e o fim do mundo, o Codex Regius, e os poemas heróicos, que se referem aos deuses Thor e Odin. Völuspá, a profecia da vidente, é o nome do primeiro e mais conhecido poema da Edda poética, e conta a história da criação do mundo e de seu iminente final, narrada por uma volva ou vidente, e dirigida a Odin. Essa profecia começa com uma invocação a Odin, após a qual a vidente começa a relatar a história da criação de forma reduzida e explicando como conseguiu tal conhecimento, descobrindo assim a fonte da onisciência de Odin e outros segredos dos deuses de Asgard. Ela menciona os acontecimentos presentes e futuros, aludindo a muitos dos mitos nórdicos, como a morte de Balder e a prisão de Loki. Por último, a vidente fala do fim do mundo e de sua segunda vinda. No início de tudo, antes do despertar dos deuses, não existia nada exceto um abismo aparentemente infinito, chamado Ginnungagap. Era um vazio semelhante ao caos grego, cercado ao norte por Niflheim, um mundo gélido e de escuridão, e ao sul por Muspelheim, um mundo de fogo.
No meio de Niflheim corria Hvergelmir, uma cascata de onde saíam 11 rios conhecidos coletivamente como Elivagar. Conforme esses rios afastavam-se de sua fonte até as bordas do Ginnungagap, o frio de Niflheim congelou suas águas e vapores, transformando-os em gelo e neve. Quando as labaredas de Muspelheim encontraram-se com os Elivagar, o calor derreteu o gelo e formou um grande gigante chamado Ymir, que se tornou o pai da raça dos gigantes. Ymir dormiu durante várias eras, e enquanto ele dormia, de seu suor surgiam outros gigantes. Havia outro ser, criado mais tarde também do encontro entre o gelo e fogo, a vaca Aldumia, que alimentava Ymir e seus filhos com leite, e corria de seus ubres, formando 4 rios. Um dia, Aldumia estava se alimentando lambendo o gelo salgado de uma pedra, até que em certo momento surgiu a cabeça de um homem. Após 3 dias lambendo a pedra, surgiu o deus Buri. Buri deu origem a Bor, que casou com a giganta Bestla, a filha do gigante de gelo Bolta. E dessa união surgiram os primeiros deuses da classe dos Aesir, Odin, Vili e Vé. Assim que os gigantes tomaram conhecimento dos deuses, iniciaram a guerra contra eles, e só terminou quando os filhos de Bor mataram Ymir. O volume de sangue que escorreu dos ferimentos de Ymir foi tão grande que quase todos os gigantes de gelo foram afogados na torrente. Apenas os gigantes Bergelmir e sua esposa escaparam da inundação agarrando-se a um tronco de árvore e acabaram chegando à montanha de Jotunheim, que se tornou o lar de uma nova raça de gigantes de gelo. Com o descomunal corpo do gigante, os 3 irmãos criaram o mundo. De sua carne fizeram a terra, e dos ossos as montanhas. Das partes esqueléticas quebradas de Ymir, dentes e dedões dos pés, criaram rochas, pedregulhos e pedras. O sangue que fluía de Ymir deu lugar aos rios, lagos e mar. Os irmãos ergueram o crânio de Ymir tão alto que este alcançou o fim dos limites da terra, e isto eles chamaram de céu. E para sustentá-lo sobre a terra, os filhos de Bor colocaram 4 anões, um em cada quadrante, ou seja, correspondendo aos 4 pontos cardeais. Eles ainda arrebataram brasas ardentes do reino de Muspelheim e formaram o Sol, a Lua e as estrelas. Estes globos foram colocados sobre o mundo para iluminar a Terra, e para algumas estrelas foram determinados pontos fixos no céu, enquanto para outras foi dada permissão para dançarem livremente. Criaram um mundo em forma de circunferência, e um corpo de água cercou a terra. Devido à maldade dos gigantes sobre os humanos, os irmãos levaram as sobrancelhas de Ymir para formar um muro protetor ao redor do centro da terra, e assim abrigando a área que foi chamada de Midgard, o mundo dos humanos. Terminada Midgard, Odin e seus irmãos caminhavam sobre a terra, para ver se tudo estava perfeito, e encontraram 2 pedaços de troncos caídos ao chão, próximos do mar. Odin então teve a ideia de criar os primeiros seres humanos, Ask, feito de um freixo, e Embla, feita de um olmo. Odin lhes presenteou com o espírito, enquanto Vili lhes deu os 5 sentidos, e vê, a vida e o sangue.